Tá gravando? Olá, meu nome é Jonatas e sim, você está em um vídeo de filosofia para o ensino médio a partir do livro Filosofando da Maria Lúcia Rudaranha e da Maria Helena Pires Martins. Estou me baseando na parte que fala sobre teoria do conhecimento. Eu sei que a última vez que eu apareci aqui no YouTube para explicar sobre filosofia contemporânea, eu falei sobre filosofia analítica, pragmatista, falei sobre fenomenologia, tem vídeos aí para trás, você pode ir aí buscar. Já fazem mais de 80 anos que eu gravei o último vídeo, mas tá por aí, tá em algum lugar. Eu vou continuar nesse eixo da teoria do conhecimento, da epistemologia e dentro da filosofia contemporânea, agora focado na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, que na verdade era mais um grupo de pesquisa que foi fundado em 1925, com influências marxistas, existencialistas e psicanalíticas freudianas, foi uma escola que fundou uma espécie de teoria crítica, que era um contraponto a essa razão instrumental que era muito influenciada pelos ideais modernistas. Ou seja, quando você pensa na modernidade, principalmente nesse ponto de vista filosófico, você tem que lembrar da individualidade, do individualismo. Por exemplo, René Descartes ele descobre que ele existe a partir dos seus próprios pensamentos, como se tudo isso fosse solto da cultura. Ele abre mão da sociedade, ele abre mão da cultura e ele pensa por si só. E o pensamento é essa coisa imaculada, onde ela está distante das influências culturais e históricas, e a Escola de Frankfurt já não vê bem assim. Afinal, a razão ela não é aderida de forma inocente, ela possui uma intencionalidade, tal como os fenomenólogos diziam já. Só que a compreensão da Escola de Frankfurt está muito mais voltada para essa compreensão sociológico-filosófica. Ela tem um ideal social muito mais forte dentro dela do que esse ideal filosófico de natureza, filosófica de sabedoria solta da cultura. Por exemplo, vamos pegar o filósofo Horkheimer, que foi um dos filósofos da Escola de Frankfurt, que tem como base da compreensão da razão humana, lembre-se que nós estamos estudando epistemologia ainda, dentro da teoria do conhecimento, e pega a razão humana e divide em duas partes. Que duas partes são essas? Bom, existe a razão instrumental e existe a razão cognitiva. O que seria a razão cognitiva? Seria a razão que privilegia a sabedoria, privilegia a compreensão de uma vivência harmônica entre pessoas e sociedade, entre pessoas e meio ambiente. Isso existe um segundo tipo de razão, que é a razão instrumental, que está muito mais voltada para o ambiente do trabalho, que envolve muito mais eficácia, produtividade, competitividade e a necessidade de transformar a natureza. A visão de Horkheimer é que o capitalismo ele avançou de uma certa forma desenfreada que privilegiou a razão instrumental em detrimento da razão cognitiva, o que significa dizer que nós estamos muito mais pautados em uma ideia de racionalidade daquilo que é útil, daquilo que é produtivo, daquilo que é eficiente, do que de fato daquilo que é sábio. Por meio disso, a razão instrumental começa a guiar a nossa forma de nos relacionarmos entre nós e nos relacionarmos com a natureza. Por exemplo, a ideia do coaching é basicamente essa racionalidade instrumental, onde você precisa de um empresário que lide com a sua vida. Você não necessariamente nutre sabedoria durante o seu dia a dia, mas você nutre uma certa compreensão de que você deve ter os seus horários bem organizados, aquilo que você deve comer de forma organizada, aquela sua vida de forma organizada, só que organizada de um estilo industrial, em um estilo que é dentro de caixinhas, que é feito em massa. Então, o coaching, por mais que ele possa lidar com as subjetividades dos seus clientes, ainda assim ele lida com as suas subjetividades por meio de uma fórmula. E por que fórmulas são tão privilegiadas em nossa sociedade? Porque a razão instrumental cresceu muito mais do que a razão cognitiva. Então nós paramos de olhar para pessoas que de fato cultivaram sabedoria e começamos a olhar para pessoas que cultivam produtividade e eficácia. O que não significa que a razão cognitiva é inimiga da razão instrumental. Na verdade, Horkheimer entende que ambas as razões coexistem e por vezes são complementares. Segundo exemplo de filósofo da Escola de Frankfurt, que é um filósofo de segunda geração, que é o Habermas. Habermas nasceu em 1929 e está vivo até hoje, 2022. Pode aí pesquisar no Google, vou até colocar a fotinha dele aqui. Habermas, ele desenvolve um pouco mais essa ideia de razão cognitiva, dando um certo nível de, como eu posso dizer, de concretude a esse tipo de razão. Porque quando nós falamos de razão cognitiva como aquela que cultiva a verdade e a sabedoria, isso pode parecer muito abstrato. Mas quando nós falamos de agir comunicativo, isso parece que ganha um novo patamar.
Habermas, ele desenvolve essa ideia de agir comunicativo em contraponto ao agir instrumental. Novamente, assim como Horkheimer, ele entende que esses dois agires, essas duas ações, elas coexistem, o agir instrumental e o agir cognitivo. A compreensão do agir instrumental é um agir muito mais de trabalho, muito mais voltado para o mundo do trabalho, onde você tem a produtividade, a eficiência, a eficácia. Já o agir comunicativo, ele tem muito mais a compreensão de habilidades sociais. É como se o agir comunicativo dependesse da inteligência social. No entanto, Habermas olha para esse agir comunicativo e pensa que é a partir dele que nós devemos buscar a verdade e não necessariamente a partir do agir instrumental. Porque o agir instrumental não se importa com o que é justo ou injusto, ou verdade ou mentira. Ele se importa com aquilo que é produtivo e eficaz. Já o agir comunicativo, ele se importa com a verdade, com a justiça, desde que ela seja estabelecida por meio de um diálogo. Isso significa que, em contraponto à razão moderna, que é individualista, nós temos a razão contemporânea por meio da Escola de Frankfurt dentro do agir comunicativo, que é um agir comunitário, é um agir coletivo. Então, eu começo a enriquecer a minha subjetividade por meio das conversas que eu tenho com as pessoas que estão próximas de mim. O agir comunicativo demanda uma certa inteligência social onde o bem-estar é privilegiado, onde a ética da comunicação é privilegiada. Mesmo quando nós discordamos, eu aprendo a te escutar e você aprende a me escutar. Nós começamos a entrar em sintonia porque nós queremos que o diálogo siga adiante. E por meio da conversa e por meio da comunicação, isso vai enriquecendo a nossa capacidade cognitiva ao ponto de que eu não sou o dono da verdade, a minha racionalidade não alcança a verdade, mas a nossa conversa consente em relação à verdade. A verdade agora é fruto do consenso comunicativo e não mais fruto da minha razão individualista, mas fruto da nossa comunidade ou do nosso espírito comunitário de abrir mão de certos tipos de coisas, aprender a ouvir certos tipos de coisas e criar a partir disso um certo tipo de relacionamento com a verdade. Aonde nós queremos chegar aqui? Habermas entende que o agir instrumental, por vezes, colonizou algumas áreas, tais como a ciência, tais como a política, onde o que é eficaz é bem visto, ao contrário do que talvez fosse mais humanitário. Logo, o ponto de Habermas é uma crítica a Marx. Marx acreditava que a mudança social, política e econômica vem a partir da revolução. Já Habermas entende que a revolução social, política e econômica não vem por meio de uma revolução, mas sim por meio de uma garantia de que o diálogo possa ser estabelecido. Para que haja uma melhor fixação, eu vou dar dois exemplos de como a razão cognitiva e o agir comunicativo funcionam. Por exemplo, quando nós pensamos na tragédia de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, que foi uma das maiores catástrofes ambientais e sociais que nós vimos aqui no Brasil, é uma demonstração de como a razão instrumental avançou mais do que a razão cognitiva. Porque o que ocasionou a catástrofe de Mariana foi justamente uma negligência por parte daqueles que fiscalizavam a barragem, significando que a produtividade da mineradora era muito mais importante do que a segurança e a sabedoria de garantir uma segurança para a cidade. Ao mesmo tempo que, após a tragédia, o presidente da Samarco entrou em ação comunicativa ao declarar o seu apoio às famílias das vítimas e até mesmo a busca por pessoas que estavam soterradas nela. O que pode configurar uma grande hipocrisia. No entanto, abrir esse espaço para o diálogo, inclusive dando a liberdade para que os familiares das vítimas pudessem se expressar, é uma forma, sim, de ação comunicativa significativa em relação à tragédia que ocorreu.